Os adventistas do sétimo dia diminuem Jesus Cristo. São uma seita. Será que isso é verdade? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje é um vídeo que eu vou dizer para vocês, me deu ânsia de vômito. Por que isso, pastor? Está sendo muito trágico. Não é. É porque as pessoas querendo fazer apologia ou apologética cristã acabam atacando as outras pessoas, né? E isso eu acho tão ruim quanto uma seita que prega heresia. Existem muitos defensores aí da verdade cristã, e eu como pastor adventista defendo aquilo que eu acredito, é verdade, não tem problema nenhum. O problema é quando nós atacamos os outros e usamos argumentos de espantalhos, argumentos ridículos que ofendem e ferem outras pessoas. Eu discordo de vários irmãos na fé, mas ofender e diminuir a integridade das pessoas, eu acredito que Jesus Cristo não faria isso. Tem muitos defensores da verdade aí que gostam de usar a igreja adventista para atacar, dizer que nós somos seitas, que pregamos um outro evangelho. E no vídeo de hoje você vai ver o pastor Joaquim, mandaram esse pequeno trecho do vídeo e aí eu fui assistir todo o podcast. E percebi que ele tem, assim, você vê que a motivação dele para fazer o bem, pregar a verdade, ensinar as pessoas, é uma motivação bonita, né? Mas, querido pastor Joaquim, fazer o que é certo, mas da maneira errada, se torna errado, né? O seu linguajar, a sua maneira de falar sobre outras denominações é realmente estranha, né? Pequena diante do evangelho. E aqui eu quero dizer que muitos adventistas também erram, né? Posso ter errado no passado, acredito que errei em alguns momentos de querer defender a verdade que acredito e diminuir as pessoas, né? Mas ao longo do meu ministério eu percebi que isso é besteira, então assim, estou fazendo esse vídeo porque eu acho uma injustiça que estão fazendo com os adventistas, né? Então eu quero desafiar o nosso pastor Joaquim aí, né? Para que ele vá nas fontes primárias, né? Nós temos o Nisto Cremos, temos o Tratado de Teologia, né? Aqui, ó, Nisto Cremos, o Tratado de Teologia e tantas publicações oficiais da igreja. Então, se vocês querem refutar a igreja adventista, então vá nas fontes, né? Porque existem muitos irmãos nossos também bem intencionados que acabam tentando defender a sua verdade e criam um pavão, né? E acabam, em vez de contribuir com a defesa do evangelho, acaba prejudicando, tá certo? Então, cuidado com essas referências muito generalísticas, muito geral, né? Ele generaliza muita coisa, então isso é perigoso, ok? Mas antes, quero convidar você, se inscreve no canal, aqui é um canal de estudo profético. Falar nisso, estou produzindo, né? Estou aí estudando para a gente terminar essa série aqui, ó, a série das 7 cartas do Apocalipse. E depois quero, pela graça de Deus, terminar esta outra série aqui, ó, a série das 7 trombetas do Apocalipse. Tenho adquirido vários materiais aqui novos, tenho estudado sobre o assunto e também estou produzindo meu livro. Espero que no ano que vem ele saia, né? Já estamos aí com mais de 70%, 80% pronto. Espero concluir, tá? Porque esse canal aqui, gente, muitos conhecem, sabe que a nossa intenção é estudar teologia, profecia principalmente. Mas quando eu vejo esse tipo de ataque, isso me constrange a expressar também minha opinião. E percebo que muitas pessoas estão errando contra os adventistas, né? Muitas coisas que falam são verdades, algumas coisas que nós erramos. Eu não vou dizer que somos um grupo perfeito, não somos, como não existe, mas existem coisas injustas que estão sendo ditas. Bora lá então, gente, já se inscreveu? Já curtiu aí? Então vamos ver o que o pastor Joaquim diz sobre seitas. Ele vai falar sobre seitas e depois vai dar o pitaco dele sobre os adventistas. Vamos lá, tá aqui na tela. Deixa eu apertar o play aqui, bora lá. Então uma seita normalmente vem com a característica de seguir um homem, de seguir aquilo que o homem teve de revelação, de seguir um livro daquele homem, e aí a gente tem inúmeras seitas. Por exemplo, uma igreja que as pessoas acham que não é uma seita. Por quê? Porque é uma igreja que tem os melhores grupos musicais. Arautos do Rei, Voz da Profecia, Alessandra Samadello, Prisma Brasil, Prisma Internacional, e aí vai.
Você vê que o pastor Joaquim, pastor, você está muito desatualizado, né? Rapaz, você falou Arautos do Rei 2 vezes, né? Porque a Voz da Profecia tem o Arautos do Rei. Voz da Profecia é um programa que prega a palavra e tem o quarteto Arautos do Rei que canta, né? Aí depois você falou Alessandra Samadello. Gente, Alessandra Samadello, eu acredito que é dos anos 90 ou 2000. Então o pastor aí está um pouco desatualizado. Aí ele falou do Prisma Brasil, é outro também, que foi um grupo muito famoso, mas hoje está um pouquinho, não está muito em evidência. Também é do grupo dos anos 2000 aí, por aí, né? Então o pastor está dizendo que nós temos música bonita. E modéstia à parte, a Igreja Adventista, o movimento Adventista tem pessoas talentosas, é verdade. Vamos lá então. Sabe qual é a igreja que eu estou falando? Sim. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem as melhores escolas do mundo. Tem os melhores hospitais. Tem uma rede de alimentos chamada Superbom, que é excelente. É uma igreja que está preocupada com a saúde do povo. Oh, isso é ruim? Acho que é coisa boa, né? Vamos lá. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que ela é classificada como seita? Por quê? Pastor, tendo tantas coisas boas que o senhor mencionou, a Igreja Adventista é uma seita? É uma seita. Por quê? Por quê? Porque eles seguem a Bíblia, ainda que eles usem a Bíblia. Eles seguem uma mulher chamada Ellen White e seus escritos. Inclusive, para ser Adventista do Sétimo Dia, para ser batizado nessa igreja, ele tem que crer nessa mulher, nas profecias, revelações dessa mulher. Então, se ele não crê em Ellen White, ele não pode ser um Adventista do Sétimo Dia. Mais uma besteira repetida, né? Parece papagaio de internet, né? Repete as coisas. Você pode assistir esse vídeo aqui, eu vou colocar aqui o vídeo sobre essa questão de Ellen White, né? Sobre a ficha batismal, né? Tem que crer em Ellen White para ser batizado e não precisa crer em Ellen White. Nós cremos na manifestação do dom profético. A crença não é em Ellen White, a crença é no dom profético que foi manifestado em Ellen White e pode ser manifestado em outra pessoa. Então, pastor, o senhor precisa se atualizar um pouquinho mais, né? Então, essa é uma acusação falsa. Cuidado, né? Acho que não é esse o caminho, pastor. E a Igreja Adventista no Brasil tem várias divisões. Tem a Adventista da Promessa, tem a Adventista da Reforma, tem da Completa Reforma, tem a Adventista Movimento Restauração, tem vários grupos, vários segmentos. Mas essa que a gente vê aí, com as suas escolas, os seus hospitais, essa Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma seita. Por quê? Porque tem um outro Jesus. Uma outra característica da seita é negar o Jesus da Bíblia. Então, peraí, surgirão falsos cristos. Certo. E irão pregar outros cristos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que ele mesmo, ou anjo vindo do céu, anuncie um evangelho que, além do que temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Qual é o Jesus da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual, é o arcanjo pastor? Miguel. E a gente sabe que o arcanjo Miguel é um anjo. Jesus não é um anjo. Ele é o criador dos anjos. Um anjo não pode ser adorado. Um anjo não é Deus. E Miguel é um anjo. Mas Jesus... Pastor, deixa eu atualizar o senhor, né? Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele tem um título também como arcanjo, né? Ele é mencionado em Daniel. Nós não adoramos o arcanjo Miguel. Nós acreditamos que é um título que Jesus tomou para si como líder dos anjos. Né? Assim como Jesus se esvaziou para ser humano e está entre nós, seres humanos, assim ele o fez para com os anjos. Então nós acreditamos sim que o arcanjo Miguel é um título de Jesus pré-encarnado, antes da encarnação. Se o senhor pesquisar um pouquinho, verá que lá em João capítulo 5 diz que que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Quando você vai lá em Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo dizendo: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então nós cremos por revelação profética bíblica que há uma coerência em acreditar que o arcanjo Miguel é uma manifestação pré-encarnacional de Jesus Cristo. Então nós não diminuímos Jesus, pelo contrário, estamos aumentando as possibilidades do nosso Deus, que é infinitamente poderoso. Então cuidado para dizer que nós adoramos anjo, né? Estamos diminuindo Jesus para um anjo. Não é bem assim. Eu acho que a sua acusação ela precisa ser trabalhada um pouquinho mais, seu argumento, né? Não, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Criador, Jesus vai ser adorado por toda a criatura. Sim. Ele vai ser adorado, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a Igreja Adventista, além de crer em outro Jesus, esse Jesus não é suficiente para salvar os adventistas. Olha Sabia que nenhum absurdo, adventista gente. do sétimo dia pode ter certeza da salvação? Por quê? Porque tem uma doutrina chamada juízo investigativo. Que igreja que tem essa doutrina? Não tem nenhuma outra. Não existe. Não tem, mas a Igreja Adventista do sétimo dia tem a doutrina do juízo investigativo. Tá, Ou seja, o que é, professor? Deus perdoa os pecados dos adventistas, mas ele não apaga.
transferem para um livro de registro. No final, ele vai chamar o diabo, vai confessar sobre a cabeça do diabo, representando o bode emissário. Então, vai confessar esses pecados do adventista, o diabo vai levar os pecados e aí o adventista vai estar salvo. Olha o absurdo, pastor. Assim, o senhor se diz um pastor missionário, estudado, né? Eu acredito que o senhor está ouvindo muito videozinho de internet, né? Nós, adventistas, não acreditamos nessa besteira essa besteira que o senhor acabou de dizer, né? Primeiro que todos nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus ele é suficiente para pagar o preço do pecado, pastor. Assim como no santuário, o pecador recebia o perdão do seu pecado quando era sacrificado ali o cordeiro, né? Só que o pecado era transferido para o santuário e aí havia a purificação do santuário. Quando nós falamos que os nossos pecados eles não são apagados, é porque todos nós passaremos por um juízo, e você acredita nisso, eu tenho certeza, né? Então assim, dizer que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, para todas as pessoas, ok, beleza. Só que quem garante que a sua vida daqui para frente, ela deu frutos segundo aquilo que você diz? Então, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E por aceitar isso, eu entro em juízo. Não em condenação, em juízo. Jesus ele vai mostrar para todo o universo que ele foi justo em salvar a mim, que professou ele como Senhor e Salvador. Existem outras pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, o senhor pastor, o senhor sabe disso, que vivem uma vida dupla, vivem uma vida que não é segundo os princípios. Né? Então, os pecados que as pessoas cometem, mesmo após aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eles ficam registrados. É assim que a Bíblia ensina no Antigo Testamento com o santuário. E agora Jesus ele faz a sua segunda fase de trabalho no santuário celestial. Agora o Senhor colocou Satanás no meio, que é um absurdo. Nós não cremos que Satanás ele vai participar da expiação de pecados. Isso é um absurdo tremendo, é uma mentira que vocês pregam sobre nós. Assim como no passado, no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote saía já com os pecados, já com tudo purificado no santuário, porque o primeiro bode ao Senhor tinha sido sacrificado, que é símbolo de Jesus Cristo. Agora a pena ou a punição, a expiação punitiva, Satanás sofre, que é o Azazel, sofre pelos pecados que ele trouxe à humanidade. Então, dizer que Satanás é um co-participante da salvação, isso é uma mentira, é um absurdo, pastor. Então, o mínimo que o senhor deveria fazer é estudar um pouquinho mais sobre a nossa crença e pedir perdão, né? Por uma falácia, uma bobeira teológica que o senhor está falando. Eu sou pastor também, eu cuido de uma comunidade, sou 10 anos, não tenho tanta experiência como o senhor, né? Mais idade que o senhor, mas eu percebo que o senhor não está sendo coerente. A acusação ela está sendo desproporcional. É uma mentira gigantesca. É chamar eu e meus amigos pastores adventistas de mentirosos. E você sabe quem é o pai da mentira, né? Eu não sou filho do diabo. E o que o senhor está falando, pastor, é uma mentira. Não é bem assim. Tá? Vamos continuar? Só pode dizer que ele está salvo quando o diabo, que representa o bode emissário, levar os seus pecados. Isso aí é fazer de Cristo co-salvador do diabo, né? Do diabo, é fazer Mentira. do diabo co-salvador com Cristo. Como é que a gente pode chamar uma igreja dessa de igreja cristã? Oi. Qual a maior heresia que você considera dita por Ellen White? Vamos ver. Ela falou algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, mas qual que é a maior? Jesus não é onipotente, por exemplo. Ela falou isso? Ela falou isso. Jesus não é o Todo-Poderoso. Então ela tirou um atributo dele. O Jesus da igreja adventista não pode ser o Jesus da Bíblia. Não é. Porque o Jesus da Bíblia é o alfa e o ômega. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, quando a igreja adventista, por intermédio de Ellen White, ensina que Jesus também é o arcanjo Miguel, também não pode ser considerado aí. Ô pastor, que coisa feia, né? Dizer que nós adventistas diminuímos Jesus, tirando dele o todo o poder que ele tem. Eu acho que o senhor não leu o Desejar de Todas as Nações de Ellen White, né? Se o senhor não considera Ellen White como profetisa, eu considero. Mas se o senhor rejeita isso, tudo bem, é uma decisão do Senhor. Agora, dizer que ela é mentirosa,
que ela é herege e diminuir Jesus, é porque o senhor não conhece a obra dela. Né? Impossível a pessoa não ler Caminho a Cristo e entender a graça e a salvação, o amor de Jesus. Impossível alguém não ler o Desejo das Nações e entender o quão poderoso é Jesus Cristo. Feio demais esse tipo de acusação, né? Continuando. Cristã essa igreja. Quando ela diz que ela é a luz menor para guiar os adventistas, a luz maior que a Bíblia... Gente, eu poderia ficar horas, o Bispo Tardes, falando das heresias dessa mulher aqui. É muita coisa. Então, quando ela diz que ela é a luz menor, que Deus deu aos adventistas para guiar a luz maior, vamos lá, se a gente pegar um fósforo e acender aqui, vai clarear alguma coisa? Por quê? Se você está em trevas... deixa eu explicar. Pastor, acho que o senhor não entendeu, né? Então, vou tentar ser bem didático. Eu não consigo desenhar aqui, mas eu vou explicar. Para a pessoa que está na escuridão, a pessoa que não tem luz de nada, os testemunhos de Ellen White, os escritos de Ellen White, é para orientar as pessoas a buscar, a ter desejo em ler a Bíblia. Ela mesmo disse que os seus testemunhos não seriam necessários se o povo estivesse buscando a palavra de Deus. Ela surge num período de confusão, um período em que as pessoas estavam confusas. Então, assim como todo profeta, a intenção do profeta é orientar as pessoas à lei. Moisés escreve a lei, né, o Pentateuco, e os outros profetas, qual a intenção dos profetas? É fazer com que o povo retornem à lei, busquem a palavra. Então, nesse sentido, pastor, não tem como desenhar aqui para o senhor, né? Mas é nesse sentido, ela se diminui a dizer que ela é uma luz menor. Ela é apenas um facho pequenininho para levar a pessoa a toda a luz da palavra de Deus. Entende? Então, o que ela está querendo dizer, o que ela está falando nessa frase, ela está sendo humilde para dizer que a palavra de Deus é maior que os escritos dela, que ninguém deve colocar os escritos dela em pé de igualdade, como vocês dizem que ela fala, que ela nunca falou isso e nós nunca ensinamos isso, né? Triste, lamentável. Pegar uma lanterna e iluminar o sol não tem jeito, né? Então, como é que você quer acreditar que precisa de uma luz menor se você já tem a luz maior que a Bíblia? São muitos os problemas de... Vou dar um exemplo para o senhor, tá? Por exemplo, Cid Moreira. O senhor conhece o Cid Moreira. Cid Moreira era um estudante da palavra de Deus, mas ele lia, não entendia nada. Até que um dia ele leu um livrinho pequenininho chamado Caminho a Cristo, de Ellen White. Ele lia o livro e aquilo apontava para a Escritura. E ele ia lá e lia. Assim como Calvino e tantos outros escritores, luteros, que são luz menores, que guiam as pessoas para a luz maior. Então, assim, vocês pegam no pé de Ellen White porque, não sei, acho que tem medo dela, tem receio, né? Porque se você não considera ela como profetisa, mas tem que considerar ela como teóloga, né? É incrível isso, né? O orgulho das pessoas é grande demais. Ellen White. Então, por isso, qualquer adventista que está seguindo essa mulher, desculpa, você vai para o inferno. Você não tem que seguir Ellen White, você tem que seguir Jesus. É verdade. Você é adventista, meu irmão na fé, que está seguindo Ellen White mais de seguir a Bíblia, está lendo mais Ellen White do que a Bíblia, querido, também vamos parar com isso, né? Ellen White, ela realmente é um apoio, é um privilégio para nós adventistas. Mas tem gente lendo mais livro de Ellen White do que a Bíblia. Vamos ser sinceros, né? Isso aí eu vou concordar com o pastor. Nós temos que seguir Jesus Cristo, a palavra dele. Ellen White, ela é uma fonte de inspiração para nós adventistas. Mas a nossa fonte maior é a Bíblia. Gaste tempo mais com a Bíblia, tá bom? É isso aí. Jesus não ensinado por Ellen White, o Jesus ensinado pela Bíblia. Então você não pode colocar essa mulher, os seus escritos, em pé de igualdade, como diz a Igreja Adventista do Sétimo. Olha lá, como diz a Igreja Adventista. Olha que absurdo. Vou desenhar aqui. Né? Nós acreditamos assim, pastor. Ó, a Bíblia é autoridade de fé, regra e fé e prática, tá? Ellen White, ela foi inspirada pelo mesmo Espírito. É verdade, mesmo Espírito. Nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo que inspirou os profetas, inspirou ela. Só que grau de autoridade, o cano sagrado está acima. Agora, esse negócio de pé de igualdade é o senhor que está inventando, né? Não existe isso, tá? Não jogue para nós essa acusação falsa. Com a Bíblia, não. Essa mulher errou feio. Essa mulher pregou um outro evangelho. Suas revelações não são de Deus. O anjo assistente dela não era um anjo do céu, era um anjo do inferno. Tá? Apesar que eu não creio que um anjo falava com ela. Essa mulher trapaceou, ela plagiou muitos dos escritos de Ellen White. Ela ia na biblioteca lá da cidade dela e copiava lá livros de medicina, livros de história, e aí publicava como se o anjo revelasse para ela antes. Olha que absurdo.
acusando que Ellen White ia para a biblioteca da cidade e copiava livros de medicina, né? Gente, isso aí já foi comprovado que os plágios que ela fez, todo escritor naquela época fazia esse tipo de referência, ou usava os textos como informação para poder orientar as pessoas, usava a verdade de outros textos para aumentar ou alimentar o seu texto, né? Hoje existem várias normas de direitos autorais, mas não adianta a gente querer que ela pague um preço de uma lei que não existia na época. Aliás, tem um vídeo aqui sobre plágios, eu lancei recentemente, sobre Ellen White. Isso aí também é uma besteira. É uma besteira. O pessoal gosta de falar, repetir essas asneiras para ver se convence as pessoas. Queridos, não sigam Ellen White. Não sigam os escritos de Ellen White. Sigam a Bíblia. Porém, todavia, entretanto, se Ellen White está falando conforme a palavra, se Ellen White está dentro dos princípios bíblicos, se Ellen White está falando aquilo que a Bíblia fala, qual é o problema de ouvir e aceitar as orientações de Ellen White? Perceba que isso é um preconceito, isso é um preconceito, né? Vamos lá. Eu tenho que dizer isso, pastor Bispo Thales. Você que está nos assistindo agora. Olha a inveja. Está fazendo curso com o Rodrigo Silva. Olha a inveja. Tem mais de 30 mil pessoas fazendo curso de teologia com ele. E eu diria que mais esse número de 30 mil pessoas que ele tem no curso, com toda certeza deve ter aí no mínimo 30% que isso são evangélicos. Agora, o Rodrigo Silva, ele não é um teólogo, ele é um grande arqueólogo. Não vou te... Olha só, não, o pastor Rodrigo Silva não é teólogo, né? Ele foi meu professor de teologia, um pós-doutor em teologia. E você dizer uma coisa dessa, pastor, eu não sei, isso aí está soando muito inveja, viu, pastor? 30 mil, encheu a boca para dizer 30 mil, né? Que bom, tem pessoas estudando a Bíblia, não é assim? Estão estudando a Bíblia, né? O senhor está tanto falando que e agora está preocupado com os 30 mil, né? Tirar o mérito dele, como arqueólogo. Agora, você estudar a Bíblia com Rodrigo Silva, adventista do sétimo dia, que crê em todos os absurdos ensinados por Ellen White, que o Rodrigo Silva não abre mão de Ellen White. Ele não abre mão. Então, meu irmão, em nome de Jesus, faz aqui o curso com o Bispo Thales. Faz o curso com a Faculdade Bethesda. Faz o curso com qualquer outro pastor cristão sério. Porque o curso do Rodrigo Silva, você vai aprender sobre o adventismo. O evangelho pregado pelo Rodrigo Silva é um outro evangelho. Pastor, o senhor está fazendo propaganda contra o Rodrigo Silva? Com toda certeza. Porque ele não prega o evangelho de Jesus Cristo. Que absurdo, né? Isso que o senhor está fazendo é o evangelho, né? Pastor, eu acredito como o senhor que a apologética é um ministério muito importante, né? Mas quem sou eu para dar uma sugestão para o senhor, né? Mas a sua apologética é muito ácida, é muito acusativa, confrontativa, né? Então, eu acho que o senhor deveria ser um pouquinho mais polido com as palavras, com o jeito de falar. Por exemplo, foi aí no Teologar outros teólogos que eu não concordo, mas são pessoas polidas, pessoas elegantes no dizer, né? Refutam e discordam com classe, né? Por exemplo, Vailate, nossa, puxa, um baita teólogo, discorda dos adventistas, mas com classe, com educação. E o senhor, às vezes, baixa o nível, né? Baixa o nível. Mas, enfim, Deus abençoe o teu ministério, né? Que Deus cada dia mais te abençoe, te ajude a salvar pessoas, como é o teu intuito, né? Mas também que Deus te dê sabedoria para não usar esse tipo de argumento. Só refute ou fale sobre uma outra denominação quando o senhor tiver certeza, né? Não fique repetindo informação falsa pela internet. E você, meu amigo que está assistindo, né? Desculpe se esse vídeo foi pesado para você, mas eu precisava gravar isso, porque para mim, acho que para mim está sendo importante, porque é muita injustiça que estão fazendo com os adventistas. Há um ódio, há um preconceito contra nós de uma maneira assim exacerbada, né? Exagerada. E esses canais de comunicação estão disseminando esse tipo de coisa, né? Dizem que nós temos a melhor educação, os melhores hospitais, a melhor música, mas somos hereges e diminuímos Jesus, e o juízo investigativo é uma heresia, e nós estamos aqui enganando as pessoas. Isso é terrível, né? Eu acredito que eles estão tentando fazer com boa intenção, mas estão errando, né? Estão sinceramente fazendo as coisas, mas sinceramente equivocados. Tá bom? Deus abençoe você.
muito obrigado pela sua companhia. Espero encontrar você nos próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou a esclarecer, compartilha para outro amigo, coloca aí no grupo do WhatsApp, me ajude aí a compartilhar esse react para que as pessoas possam ter uma outra visão sobre o Adventismo, tá bom? E você também, adventista, que está assistindo, quando você for falar contra outras denominações, tenha polidez nas palavras, tenha algodão nas palavras, né? Fale como Ellen White dizia, que Jesus tinha lágrimas nas palavras para corrigir as pessoas. Esse é o intuito. Deus nos abençoe. E nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, Deus abençoe. Fui.